Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André da Soft Center e hoje eu vou falar sobre a carta de correção eletrônica, o CCE, que tem como função alterar, corrigir alguns campos específicos ali do CTE, certo? Então quer dizer que alguns outros campos do CTE não podem ser alterados ou corrigidos, tá? Então a gente vai começar falando primeiro sobre esses campos que não podem ser corrigidos e depois a gente vai ver o que a gente consegue fazer de fato com a carta de correção, certo? Então o que não pode ser corrigido? Primeiramente, informações sobre valores, as variáveis ali que compõem os valores dos impostos, como alíquota, base de cálculo, não podem ser corrigidas, tá? Não podem ser alteradas. Diferença de preço, valores e quantidade da prestação também não podem ser alterados, certo? Também não é possível alterar nenhuma informação que modifique o tomador do serviço, nem o destinatário, nem o remetente ou o emitente, ok? E por fim, não tem como mudar, não tem como corrigir a data da emissão do CTE, nem a data de saída, certo? Então essas são as informações que não podem ser corrigidas no CTE com a carta de correção. Então o que pode ser corrigido com uma carta de correção? Quais os campos podem ser alterados? Tá? Primeiramente, os dados da entrega, como o endereço, ali o CEP, cidade, bairro, isso tudo pode ser alterado com uma carta de correção. O endereço do tomador do serviço, destinatário e do remetente também pode ser alterado, certo? O CFLP pode ser corrigido desde que não altere a natureza dos impostos. Então, porque aí já começa a mexer em valor, Então, se não alterar a natureza dos impostos, o CFLP pode ser corrigido com uma carta de correção, ok? E por fim ali, as características da carga, Produto predominante, o peso, o volume, quantidade, tá? Essas informações podem ser corrigidas com uma carta de correção. E sobre o prazo, qual é o prazo para emitir uma carta de correção? Bom, você tem até 30 dias, contando a partir da data de autorização do CTE, você tem até 30 dias, 720 horas, para emitir uma carta de correção para aquele CTE. Lembrando que, dentro desses 30 dias, você pode emitir mais de uma carta de correção. Você pode emitir várias cartas de correção para um mesmo conhecimento, tá? Para um mesmo CTE. Só que você tem que ficar atento ao fato de que, quando você emite uma nova carta de correção, ela sempre substitui a carta de correção anterior. Por exemplo, então você emitiu um CTE e precisou corrigir ali a cidade da entrega, tá? E emitiu uma carta de correção com a cidade correta e depois você percebeu que o produto predominante também estava errado. E aí você teve que emitir uma outra carta de correção. Nessa nova carta de correção você vai ter que colocar, além do produto predominante, você vai ter que colocar a correção anterior também da cidade, porque essa carta de correção vai substituir aquela outra carta de correção anterior, correto? Então acho que ficou claro assim para entender, Por fim, quando você emite uma carta de correção, você não pode mais cancelar aquele conhecimento, tá? Após uma emissão de CCE, o conhecimento não pode mais ser cancelado, tá certo? Então é isso que eu tinha para falar hoje sobre a carta de correção eletrônica, tá? No próximo vídeo, então, você vai ver como emitir uma carta de correção no frete fácil, O passo a passo ali para você emitir uma carta de correção. E eu vou ficando por aqui. Até mais!